Tudo bem? Eu sou Luciana Medeiros, estou aqui junto com a equipe do LAC, à sua disposição, com um objetivo único, que é a sua aprovação. Tranquilos? O meu e-mail, professoralucianamedeiros@gmail.com. O meu Face, Luzinha Medeiros, pode me adicionar, deixe lá seu recado. Luzinha, sou seu aluno do LAC, o curso do seu coração, tá certo? Que a gente vai estar lá, ó, batendo um papo online, tirando suas dúvidas, né? Que eventualmente possam acontecer, as dúvidas que eventualmente possam aí ocorrer. Vamos lá, meus bens? Vamos lá? Hoje nós vamos estudar a resolução do CNJ número 230. Agora, uma resolução recente, não é? Do dia 22 de junho de 2016. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, você sabe, não é um órgão aí de fiscalização do Poder Judiciário, que foi introduzido na nossa Constituição com a emenda constitucional número 45, certo? Aí que fica ao lado, né, do nosso STF, o nosso Conselho Nacional de Justiça. Muito bem, essa resolução 230, ela orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário, seus auxiliares, acerca dos direitos das pessoas com deficiência. Você já sabe que a nossa lei de inclusão à pessoa com deficiência, ela foi oriunda da ratificação da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, foi ratificado pelo nosso Estado brasileiro, e hoje tem tem status de emenda constitucional, porque passou por aquele rito de emenda constitucional previsto na própria Constituição, no nosso artigo 5º. Os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, que sejam aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação por 3/5, equivalem-se às emendas constitucionais. Então, essa resolução 230, ela dispõe, não é, de direitos sobre direitos de pessoas com deficiência. Muito bem, o que é que foi considerado pelo CNJ a fim de que ele baixasse essa resolução? A fim de que ele nos brindasse, não é, ao Poder Judiciário essa nova resolução. O que é que foi considerado? O que foi levado em conta para que essa resolução fosse elaborada? Bom, o que foi levado em conta foi uma série de disposições relativas aos direitos humanos. Direito das pessoas com deficiência, direitos humanos, são direitos humanos que você estudou aí no seu artigo 5º, que você estudou também, não é, lá, né, nos objetivos da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa, solidária, não é? Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, desigualdades regionais, né? Dentre os objetivos da nossa República. Então, o que é que foi levado em consideração a fim de que se fosse elaborada essa resolução número 230 de agora, de junho de 2016? Primeiro, levou-se em consideração a igualdade de todos perante a lei. O artigo 5º da Constituição nos garante que todos são iguais perante a lei, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à vida, a liberdade, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, sem nenhuma distinção, tá? Então foi levado em consideração a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à igualdade, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, VLISP, os 5 direitos fundamentais destrinchados naqueles incisos todos do artigo 5º. Também foi levado em consideração os princípios elencados na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tais como o respeito pela dignidade, não é? A autonomia individual, a liberdade de fazer suas próprias escolhas, né? A independência das pessoas, a autonomia, liberdade, independência, dignidade de todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, a não discriminação foi levada em consideração, a plena e efetiva participação e inclusão social de todas as pessoas, não é? Também foi levado em consideração o respeito pela diferença, pela aceitação das pessoas com deficiência como sendo parte da diversidade humana. Todos são iguais. O que nos diferencia é a forma de pensar. Então a resolução 230, ela trata disso, ela levou em consideração tudo isso, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade, a igualdade entre homem e mulher, esculpido lá
no inciso 2º, se eu não me engano, né? Do artigo 5º da Constituição, que diz lá: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ou é o 2º ou é o 1º? Eu acredito que seja o 1º, que o 2º diz lá: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É isso mesmo. Então, inciso 1º do artigo 5º da Constituição: igualdade entre homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, não é? Então, igualdade entre eles. O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência, pelo direito das crianças com deficiência de preservar a sua identidade. Tudo isso também foi levado em consideração. Bem como foi levado em consideração, a fim de que se fizesse, a fim de que se realizasse, que se estabelecesse, né, os artigos, os incisos, as disposições dessa resolução do CNJ, resolução 230 do CNJ, foi levado em consideração que o conceito de deficiência é um conceito em evolução, assim como todo direito humano. O direito humano, por si só, ele está sempre em plena evolução. Se você já estudou direitos humanos para algum concurso, você viu que uma das características do direito humano é isso aí, ó, a evolução, né? Ele está sempre em plena evolução, modificação, sempre para atender de forma mais eficiente a inclusão de todas as pessoas com igual oportunidade, com igual condição de oportunidade no seio social. Então, a deficiência é um conceito em evolução, que resulta da interação entre pessoas com deficiências e as barreiras relativas às atitudes, ao ambiente, que impedem a sua plena e efetiva participação social. Tá certo? Essa plena e efetiva participação social sempre tendo como base a igualdade de condições com as demais pessoas. A acessibilidade foi reconhecida, né? Levando em consideração que a acessibilidade foi reconhecida na Convenção como princípio e direito de todos, inclusive da pessoa com deficiência, sendo também considerada garantia para o pleno e efetivo exercício dos direitos, tá certo? De todos os direitos. Então você tem que ter acessibilidade, a fim de que você possa ter acesso, a fim de que você possa exercer de forma eficiente, positiva, todos os demais direitos, tá certo? Inclusive que a pessoa com deficiência também possa exercer esses direitos. Também levou em consideração que as pessoas com deficiência têm o direito, como todos os outros, de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas. Lembra, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Então a pessoa com deficiência também tem direito de ser reconhecida como pessoa, em nome da dignidade da pessoa humana, tá certo? As pessoas aqui com deficiência, as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. E elas gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida, A Resolução 230 do CNJ, de 22 de junho de 2016, também levou em consideração que os artigos 3º e 5º da Constituição Federal de 88 têm a igualdade como princípio e a promoção do bem-estar de todos, sem discriminação de raça, sexo, origem, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A igualdade é um objetivo. O artigo 3º da Constituição, ele traz os objetivos da sociedade. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor. Estou aqui para dar um recado rapidinho. Quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, o melhor custo-benefício do mercado para o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, lá de Sergipe 2016? Então acesse lá concurso.com.br, que eu tenho absoluta certeza que você vai ter aí, vai se matricular, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui, repito, o melhor custo-benefício da internet. Por quê? Porque nós temos professores aí de excelência, professores de altíssimo gabarito, e principalmente nós temos o personal coach. Personal é pessoal e coach é treinador. Então aqui você estuda em regime de metas. O seu treinador pessoal, todo dia você vai ter uma meta, e essa meta vai ser decisiva na sua aprovação.
cumpra com as suas metas de estudos, cumpra com a sua obrigação de fazer as atividades pedagógicas, que você vai ficar competitivo e vai fazer uma grande prova, tá certo? Espero você, um forte abraço. Já ia esquecendo, você quer o material dessa aula, vai lá no nosso site, baixa lá, clica lá em documentos, faz o download do material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC Concursos.